Nós iniciamos na última quinta-feira um estudo sobre o capítulo 10 do livro de Provérbios e foi uma bênção. E tem sido uma bênção para mim, porque todas as vezes que eu volto a um texto, a um capítulo, a um livro que eu já li, que eu já estudei, o Espírito Santo sempre mostra situações novas, mostra sempre uma direção nova. Não fora da palavra de Deus, mas dentro da palavra de Deus mesmo, porque muitas vezes nós lemos e algumas coisas passam batido e nós acabamos não entendendo direito, não é? Aquela palavra, mas Deus lá na frente, Ele nos auxilia. Deixa eu só dar uma luz aqui para a nossa irmã Neuza França, colega da nossa mocidade, lá em Bauru. Deus abençoe, minha querida, onde você estiver, com toda a sua família. Então, voltando, querido, olhar para o capítulo 10 de Provérbios, nós vemos que especialmente esse capítulo, o autor usa muito do paralelismo. O que é o paralelismo? É uma situação da língua portuguesa para mostrar um confronto, mostrar assim duas ideias antagônicas, duas ideias contrárias, mas para ensinar a mesma coisa, ensinar o que Deus quer e deseja para as pessoas. Então, o paralelismo. Então, veja bem, o bom ajuda as pessoas, o mal, né, a pessoa má odeia as pessoas. Então, veja bem, Deus quer falar de uma ideia, ele usa duas situações contrárias. Então, aqui no capítulo 10, é isso que nós vemos, que nós encontramos. E na quinta-feira passada, para você que não assistiu, para você que não viu o nosso vídeo, eu aconselho vocês a vê-lo, porque tem muitas revelações ali. É interessante você acompanhá-lo e assim você terá uma visão completa, real, do que Deus quer nos ensinar através do capítulo 10 de Provérbios. Então nós falamos aqui da bênção, né, que repousa sobre a cabeça do justo. E o que é o justo? Justo é aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador e depois vai se enquadrar segundo a palavra de Deus. O que Paulo falou mais tarde, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando eu e você tivermos esta compreensão, este entendimento, a nossa vida sofre uma virada. Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus, procuramos uma igreja para frequentar, mas nós não nos enquadramos na palavra de Deus. Nós não absorvemos os princípios da palavra de Deus. E isso nos deixa ou nos leva a vivermos uma vida cambaleante, uma vida cocheando entre dois caminhos. Pessoas que ora estão a 100 por hora, daqui a pouco estão a 3 por hora. Isso quando não retrocedem. E a Bíblia diz em Hebreus que Deus não se agrada dos que retrocedem. Então veja bem, eu e você somos justos, fomos justificados pelo sangue de Jesus. E você que está nos ouvindo tem que ter essa convicção, essa certeza de que foi justificado, ou seja, declarado sem culpa, sem inocente. Agora procuramos enquadrar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Veja bem o que acontece com o justo. Está aqui no capítulo 6. Bênção há sobre a cabeça do justo. E ali em Efésios, capítulo 1, verso 3, nós vemos que as bênçãos do Senhor, né, já foram liberadas e elas estão nas regiões celestes. Eu e você somos responsáveis a usufruirmos, a irmos buscar aquilo que Jesus já conquistou para nós. Então nós temos esse direito. Glória a Deus por isso. Depois disso, o versículo 7, que a memória do justo é abençoada. Quando alguém leva Deus a sério, quando alguém enquadra a sua vida na palavra de Deus, mesmo quando ele morre, quando ele vai embora, ele deixa um legado. E vidas são abençoadas por aquilo que ele fez. Nós não vemos Isaac, o pai havia falecido. O pai já havia morrido e Isaac foi abençoado por aquilo que Abraão tinha, por aquilo que Abraão foi.
Abraão tinha uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus fala muito claro para Isaac, assim como eu abençoei o teu pai, Abraão, eu te abençoarei. Significa que se eu e você vivermos essa vida na dependência do Senhor, usufruindo do Senhor, enquadrando a nossa vida na palavra de Deus, vivendo sobre a palavra de Deus, com certeza deixaremos legado. E eu falei na quinta-feira, é diferente de deixar herança. Herança é aquilo que nós deixamos. Legado é aquilo que nós conseguimos traduzir, conseguimos ali imprimir no coração das pessoas, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, das pessoas que nos cercam. E isso aí é uma bênção para o justo. No versículo, e aí tem no versículo, o outro que eu falei com vocês, né? Bênçãos. O versículo 3 que a gente falar, né? Que está aqui, ó. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. O salmista diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Eu e você temos que entender essa verdade. A oração do Pai Nosso nos ensina, dá-nos o pão de cada dia. Bem-vindo, Eric. Seja abençoado com esta palavra, meus queridos, em nome de Jesus. Na oração do Pai Nosso, nós somos levados ou fomos ensinados por Jesus a orar pelo pão de cada dia. Ora, se aí existe uma promessa de que eu não passarei fome, isso me tranquiliza, me ajuda a continuar fazendo a vontade de Deus. Paulo Abreu, será que é o Paulo Abreu lá dos Estados Unidos? Será? Seja bem-vindo, meu querido. Se for, hein, seja bem-vindo. Um abração. E aí, meus queridos, quando nós temos essa convicção de que eu tenho a promessa de Deus que eu não passarei fome, eu não vou gastar todo o meu tempo só trabalhando, acumulando bens. Por quê? Porque eu vou dar meu tempo para o Senhor. Eu vou dedicar meu tempo para a minha família. Eu vou aproveitar as circunstâncias, os momentos que Deus me concede. Agora, isso não me deixa eu ser um preguiçoso. Aquela vida de farniente, não querendo fazer nada. Não, temos que trabalhar, temos que lutar, temos que buscar forças para o trabalho do nosso dia a dia, mas sem aquela voracidade para querer mais, querer mais, querer mais. Isso daí não proporciona uma vida abundante, né? Não proporciona uma vida abençoada. E nesta noite, dando continuidade, nós estaremos aqui focados no versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. Meus queridos, que bênção que é este versículo, a sua profundidade. É algo maravilhoso, é algo tremendo. E se tem um assunto que Deus fala muito, porque Ele sabe que é o nosso erro, Ele sabe que falhamos nesta área, é com respeito à nossa língua, com respeito a falar coisas, a declarar verdades quando não é verdade, a declarar mentira quando é verdade. Então Deus coloca diante de nós para o justo como que nós devemos agir com respeito à nossa fala, porque Ele fala, a boca do justo é manancial de vida. Queridos, manancial de vida. Entende o que é um manancial? Manancial é ali, querido, onde jorra água em abundância, é um veio de água limpa. E ali há muita água, e ali tem que ser cuidado, porque aquela água realmente vai ajudar muitas pessoas, muitas vilas, muitas cidades, muito estado, com a água que jorra daquela fonte. Então, a minha boca, a tua boca, ela tem que ser um manancial. Quando sai algo dos meus lábios, quando sai algo dos teus lábios, aquilo tem que sair como uma fonte, uma água cristalina, uma água que vai tranquilizar a pessoa que está sedenta. Ele vai beber daquela água, ele vai usufruir daquele manancial. E o manancial, meus queridos, muitos mananciais promovem rios caudalosos. Por quê? Porque sai aquela água e à medida que vai caminhando, vai se juntando a outras, e quando nós vemos,
um rio enorme. Assim é a minha palavra, a tua palavra. Ela tem que estar formando no coração das pessoas caráter. Muitos pais hoje, quando eu digo pais, estou falando pai e mãe, têm produzido situações de tristeza na vida dos seus filhos, simplesmente porque dos seus lábios não saem palavras que vêm do manancial, porque palavra, aquilo que eu falo, reflete o que eu penso, reflete aquilo que está dentro de mim. Porque muitas pessoas falam algo e depois dizem, não quero me desculpar, mas era aquilo que ele estava pensando mesmo. Ele pede para desculpar simplesmente questão de consciência, mas o que ele falou é a pura verdade. Porque ninguém fala nada, meus queridos, se não está agasalhado no coração. Ninguém vai falar mal de alguém se aquilo já não está guardado, aguardando apenas a oportunidade. E aí a palavra de Deus diz, a boca do justo é manancial. Palavras proferidas dos nossos lábios têm que produzir um rio caudaloso, ou seja, quando nós olharmos para trás, vamos perceber quantas pessoas foram abençoadas com a minha palavra. Se a minha palavra foi, de fato, uma palavra proferida de um homem justo, de um homem que aceitou Jesus Cristo, que se enquadrou a sua vida segundo a palavra de Deus. Então, vocês podem perguntar, tudo bem, pastor, mas isso aí na prática, o que vem a ser? Eu quero dizer a vocês, como está aqui, se a nossa boca, se a boca do justo é manancial de vida, significa que nós podemos ajudar alguém a distinguir o certo do errado. Correto? Porque quantos de nós hoje, ou quantas pessoas que nós conhecemos, acabam fazendo errado porque elas não são alertadas? Quantas pessoas acabam colhendo tristezas porque não foram alertadas? Queridos, quantas situações, quantos momentos difíceis pessoas acabam enfrentando porque alguém não teve a coragem de falar uma verdade, mas uma verdade em amor, não uma verdade com dureza, uma verdade em amor. Se a minha boca é um manancial, como disse, é um manancial de vida, o que eu falo tem que produzir vida. Amém, queridos? Amém? Posso ouvir aí o amém de vocês expresso aí na sua palavra, aí na tela? Porque, queridos, veja bem, eu conheço a palavra. Eu sei que a Bíblia mostra o que é certo e o que é errado. A Bíblia nos mostra a verdade e a mentira. A Bíblia fala a respeito do céu e do inferno. A Bíblia fala a respeito da criação do mundo, e a Bíblia também nos fala que um dia isso aqui irá terminar. Ora, significa que se a minha boca é a boca de um justo, e ela é um manancial de vida, o que eu tenho que fazer, querido? Eu tenho que ajudar alguém a fazer a distinção, a reconhecer o que é bom daquilo que não é bom. Quando nós temos esta ousadia, muitas pessoas deixarão de fazer ou continuar fazendo o que é errado, porque nós fomos a Deus, buscamos em Deus e pedimos a Deus o momento certo, porque às vezes nós falamos as coisas certas fora de hora. Então nós temos que entender isso aí. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quantas pessoas tomaram na cabeça, vamos assim dizer, porque fizeram as coisas fora de hora, não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. Quando eu e você entendemos o tempo de Deus, nós vamos falar a verdade. Da nossa boca vão sair palavras que levarão as pessoas a distinguir, a fazer a diferença do que é bom e daquilo que não é. Uma outra coisa, querido, que deve acontecer conosco, conforme está, se a nossa boca é um manancial de vida, como está aqui na palavra, nós temos que
ajudar alguém a fazer as escolhas certas. Muitas pessoas acabam até ouvindo palavras que podem ajudá-lo a fazer escolhas certas. Mas ele se faz surdo diante disso. É um outro tema para uma outra oportunidade, porque hoje estou apenas, nesses dias, falando apenas sobre o justo. Mas não significa que por eu falar uma palavra abençoada, não significa que por eu usar a minha boca como manancial de vida, o outro vai aceitar. Mas isto dá a mim autoridade para poder falar a esta pessoa, mostrar a esta pessoa situações que com certeza o levarão a fazer escolhas certas. Muitos hoje estão vivendo mal porque não fizeram escolhas certas. Não fizeram escolhas certas para o casamento, não fizeram escolhas certas no trabalho, não fizeram escolhas certas com respeito a criar os filhos, não fizeram as coisas certas no cultivar os seus relacionamentos. Por quê? Porque não teve alguém que o orientasse, alguém que falasse para ele. Quando nós vamos para Jesus Cristo, nós aprendemos Jesus, porque Jesus disse, aprendei de mim. Eu aprendo de Jesus. Mas existem muitas pessoas que não sabem o que Jesus ensinou. Muitas pessoas não podem entender por que acontecem algumas situações, por que existem algumas dificuldades, por que existem algumas diferenças. E aí, se eu fui justificado pelo Senhor Jesus Cristo, se eu me enquadrei na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é a minha forma de agir, na palavra de Deus eu me enquadro, na palavra de Deus eu entendo o que está no coração de Deus para a minha vida. Ora, eu não posso ficar com aquilo só para mim. Eu tenho que compartilhar com outros. A minha palavra, sendo um manancial de vida, ela tem que proporcionar situações para que aqueles que estarão ouvindo possam fazer as escolhas certas. Eu confesso, meus queridos, muitas escolhas erradas que eu fiz na minha vida é porque eu não conhecia e não sabia como fazer a escolha certa. E também, muitas vezes, sabendo a escolha certa, deixei de ouvir pessoas, deixei de ouvir mesmo a própria palavra de Deus e fiz a minha própria escolha. Colhi aquilo que não queria colher. Acabei colhendo situações que me deixaram entristecidos, que me envergonharam, situações que me deixaram assim de mal com pessoas, e eu não posso mais correr nesse risco, não posso mais permitir que isso aconteça com a minha vida. Porque se eu sou um justo, se você é um justo, se nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, se lá na nossa ficha está, sem pecado, inocente, eu agora vou me enquadrar na palavra de Deus. E eu me enquadrando na palavra de Deus, a minha boca, a partir desse momento, tem que ser um manancial de vida. Alguém está fazendo uma escolha errada e eu vou chegar e dizer, não, querido, não é esta a escolha que você deve fazer. Olha os prós e os contras. Você vai perceber que os prós, vai ser muito pior. Então, o contra vai ser muito pior. Então, seja a favor daquilo que vai dar certo, que está de acordo com a palavra. Ah, mas pastor, mas todo mundo faz. Todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou um cidadão dos céus, eu tenho o DNA de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida, eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus, eu não sou membro, não sou pastor da Igreja Apostólica Shekinah. Eu sou cidadão dos céus, eu sou filho de Deus e acabou, ponto final, c'est fini. Se é assim, então dos meus lábios, dos lábios de um justo, tem que sair palavras que vão realmente mostrar que é um manancial de vida e irão ajudar as pessoas a fazer a escolha certa. Amém? Glória a Deus. E também, querido, dentro desta linha, dentro deste pensamento, quando eu e você entendemos que nós somos justos e que a nossa boca é um manancial de vida, com certeza vamos ajudar pessoas a fazer melhor o que ela já faz. É verdade?
Se da minha boca tem que sair palavras que mostram que é um manancial de vida, se alguém faz as coisas certas, com as minhas palavras, ela tem que fazer melhor aquilo que ela já está fazendo. Tem que ser assim, querido. E as pessoas podem também nos ajudar se ela entender esta verdade. Por que às vezes nós pastores, ou um líder, ou você mesmo que é membro de igreja, o filho de Deus que congrega em uma igreja, por que às vezes nós fazemos algumas coisas que não agradam a Deus? Porque nós não sabemos. E o outro tem essa revelação. Então ele tem que usar aquela palavra, tem que usar na sua boca como manancial de vida e chegar para nós conversar. Eu sempre comento com a minha esposa que quando eu penso o meu tempo já vivido, eu poderia ter evitado muitos erros se pessoas realmente que serviam a Deus, que servem a Deus, tivessem chegado a mim e ter falado algumas verdades, puxado a minha orelha, declarando, não faça isso, se você fizer, você vai errar. Porque algumas coisas eu errei por minha própria culpa, mas outras porque alguém não chegou para mim. Por isso, amados, eu não tenho medo, não tenho nenhum receio de falar a verdade para as pessoas, usando, é lógico, o momento certo, usando de sabedoria. Eu não tenho nenhum medo de falar aquilo que está errado. Eu não tenho nenhum medo de falar. Até mesmo, querido, vou dizer uma coisa para vocês. Alguns da minha família não aceitam muito. Mas até coisas que às vezes eu coloco, né, nas minhas redes sociais, eu procuro fazer aquilo até para alertar as pessoas. Porque às vezes muitos estão fazendo certas postagens, talvez impensadamente. Então, naquele momento pode até ser que a minha palavra não esteja sendo a palavra, né, que deveria ser. Mas eu entendo que aquela palavra, com certeza, vai ajudar alguém a entender melhor o plano que Deus tem para a vida dela. E que ele, como servo de Deus, como alguém que aceitou Jesus Cristo, ele vai buscar ao Senhor em oração. Eu tenho certeza que Deus ali, no seu silêncio, no seu a sós com Deus, Deus vai revelar para ele. Por isso, meus queridos, eu e você temos que ter esta convicção de que a nossa boca é um manancial de vida. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado. Porque através daquilo que nós falamos, amados, nós podemos ferir pessoas. Porque às vezes nós queremos falar uma verdade, mas de uma maneira errada. Queremos falar uma verdade fora de hora. Queremos falar uma verdade não dando nenhuma chance para outra pessoa se defender ou entender e compreender aquilo que nós queremos dizer. Uma palavra, ela pode ferir pessoas e ela pode, querido, destruir sonhos, destruir, queridos, projetos. Porque aquela palavra, ela sai com tanta intensidade, mas ela sai com tanta força, assim, mas aquela violência. Porque nós não estamos falando para ajudar. Nós estamos falando, demonstrando toda a nossa ira, toda a nossa vontade de ver aquela pessoa deixando de fazer o que ela está fazendo, simplesmente para satisfazer o nosso ego. Mas quando eu entendo, querido, que eu estou debaixo da direção de Deus, que eu estou enquadrado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou saber o momento certo e a hora certa. Porque eu não posso ferir pessoas, eu não posso matar sonhos, eu não posso matar projetos, eu não posso provocar ressentimentos. Pode ser que há pessoas da minha família, pessoas que me cercam, né, do meu círculo de amizade, que é ressentida comigo. Por quê? Porque talvez eu tenha falado alguma coisa, ou eu falei fora de hora, também não sei se aquilo machucou, porque a pessoa não fala para mim. Né? Então o que acontece? Uma pessoa fica ressentida. Então nós temos que orar muito a Deus. E há um texto da palavra de Deus que eu quero ler com vocês, está aqui em Efésios 4, 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que seja útil, aleluia, para a edificação de acordo com a necessidade da pessoa, a fim de que comunique graça
aos que a ouvem. Oh, glória. Amém, querido? Vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Amado, palavra torpe, na sua tradução, ela significa uma palavra, não seja nojento. Ou também quer dizer, né, uma palavra que contraria os bons costumes. Se ela está dentro da palavra de Deus, então, aquilo que contraria o que Deus disse. Então é nojento. Então não fala a palavra nojenta, aquela palavra que vai trazer tristeza. Aquela palavra que não está fora de contexto. Muitos dizem, fala alguma coisa, é brincadeirinha, brincadeirinha. Tem muitas esposas, né, falando palavras nojentas para o esposo, quando ela expõe a vida dele diante dos outros. Há muitos esposos falando coisas nojentas quando ele expõe a esposa diante dos outros, até mesmo no meio da sua própria família. E a palavra de Deus diz, não, que a nossa palavra tem que ser boa, agradável. Amados, esse está sendo uma situação do nosso tempo. As pessoas estão usando a sua boca, a sua língua para difamar, para falar só coisas nojentas. Quando falo nojento, é aquilo que contraria os bons costumes, contraria os princípios que Deus coloca diante de nós. Não, meus queridos, por isso o salmista diz, coloque um guarda na minha boca. Nós temos que ter essa autoridade para orarmos assim. Amém, queridos? E finalizando, se a nossa boca, ela é uma fonte de manancial, né? Como diz, a boca do justo é manancial de vida, a fonte, o manancial de águas precisa de cuidado. Então vamos cuidar daquilo que falamos. Vamos cuidar daquilo que nós concordamos com os outros. Vamos, querido, expressar o que Deus deseja para mim e para você. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra nojenta, nenhuma palavra que contraria o que a Bíblia nos ensina. Mas que saia da nossa boca, que é um manancial de vida, somente aquela palavra que seja útil, de acordo com a necessidade. Aquela necessidade precisa de uma palavra. Então, aquela necessidade, com a sua palavra, você vai ajudar alguém a distinguir o bem do que é ruim, do que é mal. Você vai ajudar aquela pessoa a fazer a escolha certa. Aquela palavra, no tempo da necessidade, vai ajudar a pessoa a fazer melhor aquilo que ela já está fazendo. Vamos cuidar, pois, dos nossos lábios. Vamos, pois, cuidar daquilo que nós falamos. Que eu e você, como pessoas justificadas pelo sangue de Jesus Cristo, saibamos entender que a nossa boca é um manancial de vida. Pessoas precisam ser edificadas com aquilo que nós falamos. Que jamais as nossas palavras venham provocar ressentimentos. Que jamais as nossas palavras venham ferir pessoas. Que jamais as nossas palavras venham simplesmente e tão somente matar projetos, matar sonhos, aniquilar alvos. Receba esta palavra, meus queridos, e que o Espírito Santo capacite não só vocês, mas capacite a mim, capacite a vocês, capacite a nós a vivermos como justos, e como justo a nossa boca seja um manancial de vida. Vamos aprender com Jesus. Jesus era duro quando tinha que ser duro. Jesus confrontava quando havia necessidade de confrontar. Jesus elogiava quando tinha necessidade de elogiar. Jesus dava direção. Jesus também mostrava que aquilo que estava fazendo estava errado. Como ele disse para aquela mulher, vai, não peques mais. Vai, e para que não suceda coisa pior a você. Então, querido, é só aprendendo com Jesus. Esse Jesus está diante de você, ele está aqui agora para receber a nossa oração e colocá-la diante do Pai. Oração que possa dizer, Jesus, no teu nome eu peço que o Pai Celestial coloque sempre
um guarda junto à minha boca, para que eu venha, para que a minha boca seja um manancial de vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço porque através desta palavra eu pude ser edificado. Amém. Eu te agradeço, ó Pai, porque através desta palavra, aquilo que eu faço, que eu estou fazendo bem, posso fazer melhor ainda. Amém, Jesus. Obrigado, porque através dessa palavra eu pude entender, ó Pai, que é possível fazer boas escolhas, sabendo qual é a tua vontade. Que através desta palavra, meu Pai querido, eu pude entender e compreender, Pai, que eu posso ajudar, levar alguém a fazer distinção do que é bom e do que é ruim, do que é mal. Também através dessa palavra eu pude entender que eu posso ferir alguém. Que através dessa palavra eu pude aprender que eu posso matar alvos, sonhos. Que através desta palavra, eu pude aprender que eu posso provocar ressentimento. Mas nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, ó Pai, a Ti. Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu possa ter disposição, porque não vai depender mais de Ti, porque tudo que está a ser feito, o Senhor fez em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Então que o Teu Espírito Santo gere em minhas entranhas disposição, para que os meus lábios, para que a minha boca seja um manancial de vida. Amém. Para que a boca daqueles que estão me ouvindo seja um manancial de vida. E neste tempo caótico que estamos vivendo, que dos nossos lábios não saiam palavras que estejam murmurando, palavras, ó Pai, que estejam desfazendo de pessoas, mas que dos nossos lábios, como diz a tua palavra, manancial de vida, seja aquela fonte de água que jorra em abundância, porque diz a palavra assim, Jesus vier em mim, rios de água vivas jorrarão dentro de mim. Pai, que todas as vezes que eu abrir os meus lábios, eu abrir a minha boca para falar algo, seja aquilo que o Senhor deseja. E assim, ó Pai amado, as pessoas possam receber aquela palavra e ter ali oportunidade de melhorar o que está fazendo. Tem oportunidade de fazer a escolha certa. Tem oportunidade de fazer a distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Obrigado, meu Pai. Conceda-nos da tua graça, para que tenhamos essa disposição e assim anunciarmos que Jesus Cristo é a fonte de água viva, que Ele é aquele que morreu na cruz em nosso lugar e levou sobre Ele toda a nossa dor, todo o nosso pecado, e em Jesus somos mais que vencedores. É no nome desse Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tá?
vocês Dina todos. Tereza Porpeta. Oh, também, irmã Dina Tereza. Aí, também que eu. Esse aqui só a pastora Ruth, que tem um celular desse aqui, desse bonitão, que fala tudo aqui, né? Então, aí, ó, Dina Tereza Ando Porpeta. Deus abençoe, minha querida, pela sua presença. Mais uma vez, tia Durvalina Ferreira. Quero do pão. Ah, tá. Quando eu for aí, eu faço aí para a irmã tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, sinta-se abraçado, né? Um abraço bem gostoso. Um abração da pastora Ruth, aquele abração dessa. Aí, ó. Tá vendo?